Brasil, um país abençoado com sol em abundância, enfrenta uma situação paradoxal. Com vastas áreas de terra e um clima favorável, o país tem um dos maiores potenciais do mundo para a geração de energia solar. Enquanto seu potencial para a energia solar é enorme, mudanças recentes nas políticas públicas lançam uma sombra sobre o futuro desse setor em crescimento. A energia solar, que poderia ser uma solução sustentável para muitos dos desafios energéticos do Brasil, agora enfrenta incertezas. A decisão do governo brasileiro de aumentar significativamente os impostos de importação de painéis solares gerou um debate acalorado. Muitos se perguntam se essa medida realmente beneficiará o país a longo prazo. Os defensores argumentam que isso estimulará a produção nacional e criará empregos. Eles acreditam que, ao incentivar a fabricação local, o Brasil pode se tornar um líder global na produção de tecnologia solar. Eles vislumbram uma indústria de fabricação de painéis solares próspera dentro das fronteiras do Brasil, impulsionando a economia. A criação de empregos e o desenvolvimento de novas tecnologias são vistos como benefícios adicionais dessa política. Os críticos alertam para consequências terríveis, temendo que o aumento dos custos afete a adoção da energia solar. Eles argumentam que os preços mais altos dos painéis solares importados podem desencorajar consumidores e empresas de investir em energia solar. O debate levanta questões cruciais sobre o equilíbrio entre políticas protecionistas e a necessidade urgente de transição para longe dos combustíveis fósseis. A decisão do governo pode ter implicações significativas para o futuro energético do Brasil, afetando tanto o meio ambiente quanto a economia. A saga das taxas de importação de painéis solares no Brasil é uma história de mudanças drásticas na direção das políticas. Desde o início, a indústria solar enfrentou desafios significativos, mas também viu oportunidades de crescimento. Durante a presidência de Jair Bolsonaro, os painéis solares tiveram isenção de impostos para atrair investimentos e reduzir os preços. Essa política foi vista como um passo crucial para promover a energia renovável no país. O resultado foi um boom solar, levando eletricidade limpa e acessível a residências, empresas e comunidades remotas. A energia solar tornou-se uma solução viável para muitos brasileiros, especialmente em áreas onde a eletricidade tradicional era escassa ou cara. Esse período de crescimento terminou com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva em 2023. A mudança de governo trouxe novas prioridades e uma reavaliação das políticas existentes. O governo Lula, com foco na indústria nacional e na criação de empregos, adotou uma abordagem diferente. A nova administração buscou fortalecer a produção interna de painéis solares, incentivando a fabricação local. O imposto de importação sobre painéis solares aumentou constantemente, atingindo 25% no final de 2024. Essa medida foi justificada como uma forma de proteger a indústria nacional e criar mais empregos locais. Essa mudança drástica causou ondas de choque na indústria solar, deixando muitos questionando a lógica por trás de um aumento tão repentino e acentuado. A indústria solar, que havia florescido sob a isenção de impostos, agora enfrentava novos desafios e incertezas. A indústria solar, pega de surpresa pelos aumentos de impostos, reagiu com consternação. Líderes do setor argumentaram que a decisão do governo foi míope e contraproducente. A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Absolar, condenou os aumentos de impostos, alegando que eles levariam à perda de empregos e preços mais altos. Eles apontaram que o Brasil não possui capacidade de fabricação doméstica para atender a crescente demanda por painéis solares. Grupos ambientalistas ecoaram essas preocupações, vendo os aumentos de impostos como um passo para trás na luta contra as mudanças climáticas. O impacto final dos impostos de importação de painéis solares será sentido de forma mais aguda pelos brasileiros comuns. É provável que o aumento dos custos seja repassado ao longo da cadeia de suprimentos, tornando os sistemas de energia solar mais caros.
Isso levanta preocupações sobre acessibilidade, especialmente para famílias de baixa renda. Os críticos argumentam que os aumentos de impostos equivalem a uma política regressiva que sobrecarregará desproporcionalmente aqueles que menos podem pagar por isso. Eles argumentam que a abordagem protecionista do governo corre o risco de criar um mercado cativo, levando a preços mais altos e inovação mais lenta. O Brasil, com seus vastos recursos renováveis, tem potencial para se tornar um líder global em energia limpa. O país já é uma potência hidrelétrica e seu setor de energia eólica tem experimentado um crescimento impressionante. A energia solar estava pronta para desempenhar um papel fundamental na transição energética do Brasil, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis. No entanto, os recentes aumentos de impostos sobre a importação de painéis solares ameaçam minar esse progresso. Ao tornar a energia solar mais cara, o governo corre o risco de diminuir sua taxa de adoção. Isso pode ter consequências de longo alcance para as metas ambientais do Brasil e para a segurança energética a longo prazo. Um dos principais argumentos para o imposto de importação de painéis solares é que ele estimulará a fabricação doméstica e criará empregos. Os proponentes vislumbram uma indústria solar próspera dentro do Brasil, fornecendo oportunidades de emprego. No entanto, a realidade é muito mais complexa e incerta. O aumento dos custos pode levar a uma desaceleração nas instalações, resultando potencialmente na perda de empregos em vendas, instalação e manutenção. Não está claro se o Brasil pode competir com fabricantes de painéis solares estabelecidos em países como a China. Tentar construir uma base de manufatura doméstica do zero pode ser caro e demorado, sem garantia de sucesso. O cenário global de energia limpa está evoluindo rapidamente, com países investindo pesadamente em tecnologias de energia renovável. A China emergiu como uma força dominante na fabricação de painéis solares, reduzindo custos e aumentando a eficiência. Ao impor altas taxas de importação sobre painéis solares, o Brasil corre o risco de se isolar dessas tendências globais. A medida pode impedir o investimento estrangeiro no mercado solar brasileiro. Também pode privar o Brasil de acesso aos últimos avanços na tecnologia solar. Em um mundo cada vez mais definido pela transição para a energia limpa, o Brasil não pode se dar ao luxo de ficar para trás. O debate sobre as taxas de importação de painéis solares tornou-se cada vez mais politizado no Brasil. O país, que tem um dos maiores potenciais de energia solar do mundo, agora se vê dividido sobre como melhor aproveitar essa fonte de energia renovável. O ex-presidente Jair Bolsonaro, um crítico ferrenho dos aumentos de impostos, acusou o governo Lula de minar o progresso. Ele argumenta que as taxas de importação elevadas desencorajam o investimento estrangeiro e prejudicam os consumidores brasileiros, que acabam pagando mais caro pela energia solar. Bolsonaro e seus apoiadores argumentam que os aumentos de impostos são motivados por ideologia e não por uma política econômica sólida. Eles acreditam que o governo está tentando controlar o mercado de energia solar em vez de permitir que ele cresça de forma orgânica e competitiva. Eles apontam para o sucesso do regime de isenção de impostos durante a presidência de Bolsonaro como evidência de uma abordagem orientada para o mercado. Durante esse período, o Brasil viu um aumento significativo na instalação de painéis solares, tanto em residências quanto em grandes fazendas solares. O governo Lula defende sua decisão, argumentando que é necessário proteger os empregos domésticos e promover a fabricação nacional de energia solar. Eles afirmam que, sem essas medidas, a indústria local não conseguiria competir com os produtos importados, resultando em perda de empregos e dependência externa. Eles sustentam que os aumentos de impostos são temporários e serão eliminados gradualmente assim que o Brasil desenvolver sua própria capacidade competitiva de fabricação de painéis solares. O objetivo final, segundo o governo, é criar uma indústria solar robusta e autossuficiente, capaz de atender à demanda interna e competir no mercado global. O futuro da energia solar no Brasil está em jogo,
Nublado pela incerteza, a decisão do governo de impor impostos de importação significativos sobre painéis solares gerou um debate acalorado, embora o objetivo seja estimular a fabricação doméstica e criar empregos. Persistem as preocupações sobre consequências não intencionais. O aumento dos custos pode sufocar as taxas de adoção, tornando a energia solar menos acessível. Só o tempo dirá se esses ajustes tributários serão, em última instância, uma bênção ou um obstáculo para a energia solar brasileira.